Encontraram aí, versículo 11, a caminho para Jerusalém, passava Jesus por meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Por que de longe? Porque os leprosos não podiam se aproximar das pessoas sãs. Se um leproso se aproximasse de uma pessoa sã, poderia até ser morto. Então, de longe, eles gritaram e clamaram a Jesus: compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra. Sabe o que é prostrar com o rosto em terra, né? Ajoelhou lá, colocou a cara no chão, né? Com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, ou seja, não era nem judeu. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé se salvou. Coisa interessante. Eu quero só colocar uma outra coisa que eu acho interessante. A expressão, por exemplo, no versículo 13, quando eles gritaram para Jesus: compadece-te de nós. O que é compadece? Tem misericórdia, tem compaixão, tem piedade de nós. Então veja bem, às vezes a gente ora e eu vejo muita gente, católicos, né, orar: tem piedade de nós, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. Vejo muito crente falar misericórdia, misericórdia, eu estou debaixo da misericórdia. E a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus não muda a vida das pessoas, dessas pessoas. Ou das duas uma, ou eles não compreendem o que eles estão falando, ou eles realmente não estão orando com fé. Porque quando esses homens disseram para Jesus assim: compadece-te de nós, tem compaixão de nós, o que eles queriam? Os leprosos queriam o quê? Ser curados. Então eles estavam clamando a misericórdia de Deus para quê? Para continuar no sofrimento? Ou para receber forças para continuarem leprosos? Estão entendendo minha pergunta que eu acabei de falar? Quer dizer, será que eles estão pedindo a misericórdia de Deus para eles terem forças e continuarem doentes? Será que eles estão pedindo a misericórdia de Deus para ter força para suportar o sofrimento? Será que eles estão pedindo a compaixão de Deus para eles se manterem na mesma situação? Não, eles estão pedindo a misericórdia e a compaixão de Jesus porque eles acreditam que Jesus, se manifestar essa misericórdia e essa compaixão de Deus, vai curá-los. Ora, todas as vezes que eu e você orar, mocinhas e rapazes, né? Todas as vezes que eu e você orar, pedindo a misericórdia de Deus sobre determinada situação, ou a compaixão de Jesus sobre determinada coisa ruim, negativa que nós estamos passando, nós devemos ter na mente a ideia do que é que a gente quer quando a gente pede a misericórdia de Deus. Eu não peço a misericórdia de Deus para ser fortalecido, para sofrer mais. Ó Senhor, dê tua misericórdia para continuar aqui sofrendo, resoluto, firme, enquanto eu sofro essa dor desgraçada que me mata. Não, isso não é pedir misericórdia, isso é um atestado de suicídio. Esses homens não queriam isso. Esses homens disseram: ó, tem misericórdia, tem compaixão da gente, olha a situação, age em nosso favor. Repita comigo: todas as vezes que Deus agir em misericórdia, a situação da pessoa muda. Coloque a misericórdia de Deus no lugar certo. Certo? A misericórdia não é para dar força, para aguentar o sofrimento. Isso aí é paciência. É outra coisa.
Paciência é submeter-se à vontade de Deus, mesmo diante das adversidades. Aí eu tenho paciência. É aí onde entra Jó. Eu tenho falado a semana todinha de Jó. Aí onde entra Jó. Jó, se você pegar a prática da leitura da Bíblia, e se você for ler o maravilhoso livro de filosofia da antiguidade, que é o livro de Jó, o livro de Jó é a filosofia do mundo antigo. Se você for ler o livro de Jó, você vai perceber que Jó jamais aceitou a situação. Ele clamava contra ela, ele lutava contra ela, e houve momentos, se eu não me engano, 2 vezes, em que Jó disse assim: onde está o tribunal de Deus? Onde ele se assenta para julgar? Porque eu quero levar a ele a minha causa, porque eu quero apresentar a ele, quero que ele me diga porque é que eu estou passando por isso. Mas Jó foi paciente, por quê? Porque ele esperava o Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre mim. Então ele estava não aceitando o mal na vida dele, mas ele também não estava se rebelando contra Deus. Entendem? Aí onde entra a paciência. O mal, essa situação, essa doença, essa pobreza, ele perdeu tudo. A perda dos meus bens, de dinheiro, de emprego, seja como for, então aquilo ele não se irritou com Deus pelo acontecido, mas ele não aceitava o que estava acontecendo. O brasileiro faz diferente, o ocidental faz diferente. Qualquer coisa ruim que aconteça, já não vou mais na igreja, não quero saber de Deus, Deus não me ama mais. Eu orei, não aconteceu nada. É assim que o povo ocidental faz com Deus, certo? Totalmente errado. A culpa do desemprego não é de Deus, a culpa da doença não é de Deus, a culpa dos problemas familiares não é de Deus, a culpa do divórcio, da separação, do adultério não é de Deus. Então a gente não tem que se rebelar contra Deus porque aconteceu alguma coisa de ruim com a gente. Nós não aceitamos isso, vamos lutar contra isso, mas não vamos nos rebelar contra Deus. Enquanto eu oro, eu fico esperando que Deus venha agir na minha vida. A misericórdia de Deus agiu na vida de Jó, e o que aconteceu no capítulo 42? Mudou a sorte de Jó, de tal forma que ele chegou a possuir, 42, versículo 10, ele chegou a possuir o dobro do que tinha antes. Caiu do céu? Não. Precisamos entender como é que Deus restituiu Jó através dos outros. É interessante. Diz que todos os amigos, todos os conhecidos de Jó foram lhe trazendo coisas. Todas as pessoas que lhe conheciam foram trazendo, a tal ponto que trouxeram o dobro. Ou seja, Deus não inventou dinheiro, Deus não criou boi, gado, Deus não criou ovelha do nada, Deus não. Eles já existiam lá na região. Essas pessoas simplesmente presentearam Jó. A misericórdia de Deus agiu tão poderosamente no coração das pessoas que fizeram com que as pessoas levassem a Jó boi, animais, bens e suprimento. De tal forma que o homem enriqueceu 2 vezes do que tinha antes de perder, antes do diabo agir na vida dele. Certo? Estou entendendo? Leiam a Bíblia. Você viu aí o texto? Está escrito o quê? 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Ele orava pelos amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos. Todos os seus irmãos. Todas as suas irmãs. Todos os seus irmãos. E todos quantos antes os conheceram. E comeram com ele em sua casa e se condoeram dele. E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Foi assim. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Como é que Deus restituiu Jó? Através da vida dos outros. Cada um lhe deu dinheiro e anel de ouro. Imagina, ele negociou e multiplicou. De tal forma, vamos lá. Assim, já disse, veio a ter o dobro no versículo 10, né?
de tudo quanto possuía. Como é que foi isso acontecendo? Aí ele explica: os que conheciam seus irmãos, suas irmãs, foram lhe trazendo dinheiro, foram lhe trazendo presentes. Continue. Vê se tem mais aí. Vou ler 14:17. Isso. Assim abençoou o Senhor O último estado de Jó. o último estado de Jó mais do que o primeiro. Porque veio a ter 14.000 ovelhas. Ele tinha 7.000 no início. 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira de Gemima, o da outra Késia e o terceiro Queren Apuk. Nome bonito para pôr menina. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos seus netos. Filhos de seus filhos até a 4ª geração. Jó viu os bisnetos. Velho e farto de dias. Quem esperava que um homem que passou meses, quase 9 meses, na situação que passou, sofrimento, que perdeu tudo, ia terminar numa situação dessa? Porque como a gente termina a vida, tem que ser melhor do que quando a gente começa. O término da nossa vida tem que ser melhor. Não importa o começo, não importa o meio. O meio da vida de Jó, sofrimento. Mas o final da vida de Jó, grandeza. Quem imaginava que isso ia acontecer com ele? Ninguém, nem ele. Mas ele pediu, ele entendeu. Sei que meu Redentor vive, no fim, ele brilhará, resplandecerá seu rosto sobre mim. Ele fez, se não me engano, esse texto ele falou lá no capítulo 19, se eu não me engano. No 38, no 40 ele vai dizer assim: eu te conhecia de ouvir falar, agora te contigo andar. Eu não te conhecia realmente, agora eu tenho experiências com o Senhor que eu não tinha antes. Estão entendendo? Estão entendendo como as coisas vão se processando? Então veja, Deus agiu com misericórdia na vida do Jó. E a misericórdia de Deus opera a transformação. Amém, povo de Deus? A misericórdia de Deus. Aí eu retorno agora para o capítulo 17. Eles pediram uma misericórdia. 10 leprosos pediram uma misericórdia para Jesus. Qual era a intenção deles? Lucas 17: serem curados. Foram curados? Foram curados. A misericórdia de Jesus operou tremendamente na vida de 10 leprosos. E os 10 foram curados. Quando os leprosos foram curados? No momento em que obedeceram o comando de Jesus, a instrução de Jesus. Jesus dá uma instrução no versículo, voltando, dando glória a Deus, no versículo 13 ainda, né? 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-nos ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram curados. Olha que interessante. Eles não foram curados lá diante de Jesus. Eles não foram curados enquanto deram a volta. Eles foram curados enquanto eles estavam andando em direção aos sacerdotes, ou seja, eles iam em direção ao templo. Mas quando eles ouviram a instrução, que eles deram meia volta e que eles foram ainda em direção aos sacerdotes, eles ainda estavam doentes. Em outras palavras, Jesus diz assim para você: faça isso enquanto você ainda está doente. Faça o que eu estou mandando. Mas eu ainda estou nessa situação, eu ainda sinto dores, eu ainda estou doente, está complicado dessa forma. Como eu vou obedecer ao Senhor? Não espere as coisas melhorarem para obedecer ao Senhor. Obedece ao Senhor na hora que tem que obedecer. Quem é cristão pode dizer amém, glória a Deus? Pelo amor de Jesus. Né? Vocês não estão numa igreja pentecostal, mas pelo menos tem que dar glória a Deus, aleluia. Né? Amém, Jesus, amém, aleluia. Estão entendendo? Olha que coisa interessante. Jesus diz: mostra ao sacerdote. Está todo mundo doente. Vai lá. E eles estão indo. Imagina se alguém pergunta para o outro: mas rapaz, se a gente chegar perto do templo nessa situação, vão matar a gente. Imagina se alguém pergunta: tu vai mesmo? Se eu for. Ele mandou ir. Então vamos, rapaz, fazer o que lá se a gente está doente? Se eles começassem
com esse tipo de conversinha, ninguém ficava curado. Eles simplesmente resolveram obedecer à instrução de Jesus. Vamos falar o seguinte: onde estão escritas as palavras de Jesus? Hein, Bia? Bia 2, 15 irmãos. Onde é que eu posso encontrar as palavras de Jesus? Na Bíblia. Em que lugar? Em que lugar da Bíblia? Porque a Bíblia tem 66 livros. Não, no Novo Testamento. Em quais livros do Novo Testamento? Onde? Vamos lá, você tem que pensar. Ora, onde eu encontro as palavras de Jesus? Na Bíblia. Alô? Ok, beleza. Mas dos 66 livros eu encontro aonde? No Novo Testamento. Alô? No Novo Testamento tem 27 porções. Aonde no Novo Testamento eu encontro as palavras de Jesus? Nos Evangelhos. Quantos são os Evangelhos? 4. Quais são? Mateus, Marcos, João e Lucas. Isso. Só inverte aí. Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas e João. Pega a carona? Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá bonito. Fala, Diego. Todo mundo junto. Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí estão as palavras de Jesus. Resolvemos um problema. Eu sei onde estão as palavras de Jesus. O que eu faço? Vou conhecer as palavras de Jesus. Quando eu conheço as palavras de Jesus, o que eu devo fazer? Obedecer as palavras de Jesus. Em outras palavras, o que Jesus mandou que eu faça, eu devo, independente das coisas estarem bem ou não. Independente de eu ter dinheiro ou não. Independente de eu estar empregado ou não. Independente de eu estar feliz ou não. Amém? Amém. Amém? Jesus disse, faz. Jesus fala, perdoa, perdoa. Jesus fala, ama, ama. Jesus fala, faz, faz. Jesus diz, lava o pé. Jesus diz assim, ó, tira a trave do teu olho, em vez de ficar pensando no cisco do olho do outro. Você imagina, a trave é uma tora. Na Bahia a gente sabe muito bem o que é tora. Tora é um pedaço de madeira enorme. Né? Aí Jesus disse assim, meu querido, você está olhando para o cisco no olho da pessoa enquanto tem uma trave desse tamanho na sua cara? Em outras palavras, você está prestando atenção nos detalhes de tal maneira que você não coa um mosquito, não deixa passar um mosquito, mas você engole um camelo. Em outras palavras, na vida dos outros, você fica milimetricamente, detalhadamente observando se a pessoa errou, se falhou. Agora, na sua vida, você trata o negócio mais com descendência, mais light. Eu posso, sabe como é que é, né? Os outros têm raiva, eu tenho uma ira justa. Os outros têm ódio, eu tenho um amor limitante. Né? Os outros pecam, eu cometo erros de vez em quando. A gente sempre trata a gente com mais carinho, engole um camelo. Agora os outros a gente trata com milimetricamente, esquadrinhando, quadrinho por quadrinho. Não dá, é isso que Jesus quis dizer. Você olha a trave, olha o cisco no olho da pessoa e esquece de tirar o tamanho da coisa que está na sua vida. Então primeiro aí ele diz, mas o cisco no olho do outro é importante. Então o que você tem que fazer? Tira a trave do teu olho, depois você ajuda o irmão a tirar o cisco lá. Porque você não pode deixar o irmão com o cisco também. A luz não vai acabar, né? Joel, em nome de Jesus, a culpa é sua se a luz acabar, né? Amém, povo de Deus? Então o Senhor disse, vá. Jesus disse, vão. Esse ide é assim. Pedro disse, Senhor, se ao Senhor mesmo, lembra disso aí? Manda que eu vá, eu ande sobre as águas. Pedro disse, esse não é um fantasma, né? Muito corajoso Pedro, porque se fosse um fantasma, Pedro ia morrer afogado. Se o Senhor manda eu ir sobre as águas, Jesus disse, vem, é o comando. Quando Pedro desceu, não tinha mais tempestade, estava andando, parece que estava andando no chão. Andando tranquilo. Daqui a pouco ele sentiu o vento da telha.
ele sentiu frio, as águas começou a respingar no corredor dele, ele disse, opa, ele achou que o chão não era mais chão, era uma tabuinha. Mergulhou, socorre. Eu acho lindo essa parte, porque a Bíblia não diz, mas que Jesus, o Senhor, estendeu a mão. Você imagina, Jesus ainda está sobre as águas, quando se abaixa em cima das águas, se abaixa para estender a mão com Pedro mergulhando. Você já imaginou o negócio dele? Ele em cima das águas e Pedro debaixo das águas. Ele levanta a mão e levanta Pedro até em cima. E Pedro tem que andar junto com ele, até ir o barco de novo. Isso é fantástico. Então, os caras têm que fazer um filme desse com efeito especial. Pô, os caras estão perdendo. Os milagres de Jesus é melhor. Entendeu? Para fazer filme assim, tipo ficção científica. Imagina desse, se abaixar, pegar Pedro pela mão, colocar Pedro de novo em cima das águas, sair andando até o barco. E Pedro retorna a andar sobre as águas com Jesus. Estou entendendo? Mas ele obedeceu um comando, depois ele esqueceu do comando. Lembra que logo quando Jesus foi chamar Pedro para a pregação do Evangelho, Pedro estava lavando as redes de uma noite inteira que não conseguiu pescar. Então Jesus chega, usa o barco sem pedir licença, entra no barco de Pedro, atrapalha o que Pedro está fazendo e senta no barco e começa a ensinar a multidão. Pois não, o reino de Deus é assim mesmo, parará. Passou um tempo tremendo ali, terminou de ensinar, desce do barco. Você imagina Pedro com a rede na mão tentando. Eu queria guardar o meu barco, esse cara está fazendo. Eu queria pelo menos atracar meu barco aqui, amarrado, uma fechadinha nele, com uma lona por cima, para ver se eu vou embora, porque o cara ainda me atrapalhou, que eu não consigo nem terminar o negócio. Aí Jesus desce do barco e diz assim, agora vai lá de novo e vai pescar. Eu disse, mestre, passamos a noite inteira, não pegamos um peixe. Jesus disse, pode ir. E ele disse assim, sobre a tua palavra lançarei as redes. O que Pedro está dizendo? A responsabilidade é sua. Se eu não pegar nada, a vergonha é sua. Porque eu estou fazendo apenas o que o Senhor está mandando. Mas glória a Deus, gente. Quando Jesus manda, ele se responsabiliza. Tem que estar aleluia, tem que ser crente. Ele dá glória, ele responsabiliza. Aí Pedro foi lá, o barquinho não aguentou. A rede quase vira o barco. De tanto Pedro, tem que chamar o outro barco, um amigo. Ajuda aí, meu, o barco tem peixe demais. Jesus diz, a partir de hoje, vai ser pescador de homem, tá vendo? Foi sobre a minha palavra. Faça o que Jesus mandou. Faça o que Jesus orientou. Amém? Povo de Deus? Olha para cá. Aquilo que Jesus orientou. Ele diz, vão para os sacerdotes. No decurso, quando eles tomaram a decisão de ir, eles foram curados. Todos os 9 perceberam que foram curados. E os 9 eram judeus. Um era samaritano, que era um povo que os judeus não gostavam, né? Porque era misturado. Não era judeu legítimo, era judeu misturado. Era tipo brasileiro, miscigenado. Não tem raça nenhuma, entendeu? É todo miscigenado. Então era escanteado, era excluído. Aí o samaritano falou assim, bom, mas não vamos voltar para agradecer o homem? O homem curou a gente. E os 9 devem ter dito para ele não mandou a gente ir para o sacerdote? Vamos para o sacerdote. Vamos mostrar lá, já está legal, estamos curados. Por que vai voltar lá? Para quem falar com ele? Não foi ele mesmo quem mandou? Eu imagino a conversa do cara, porque o cara está tentando convencer os 9 de voltar. Mas os 9 continuam, e só ele volta. Ele volta, se dobra, se humilha e agradece ao Senhor. Jesus disse, e os 9? E Jesus espera agradecimento por aquilo que ele faz na sua vida. Você está vivo hoje? Está vivinha hoje? Tem que agradecer ao Senhor. Mas eu estou meu braço enfaixado. Ou do Samuelzinho, quebrou o braço andando de bicicleta. Quantos anos Samuel tem? Quebrou o braço andando de bicicleta.
agradecer ao Senhor porque não morreu. Tem que agradecer ao Senhor. Acorda de manhã, agradece ao Senhor pelo dom da vida. Chega à noite, agradece ao Senhor porque passou o dia. Vai dormir, se lembrar, não tiver com muito sono, né? Agradece ao Senhor por este dia que passou, venceu mais um dia. Os problemas estão lá, mas vou te dar uma boa notícia: os problemas sempre existirão. Boa notícia: os problemas sempre existirão. Hoje você está sozinho, amanhã você está casado, vai estar casado, vai depois virar filhos. E se não vier filhos, quando chega a determinada idade, vai querer adotar porque não vai aguentar não ter filhos? Porque vai ter o desejo de ter filhos e depois vai se arrepender de não ter tido filhos e vai querer adotar na velhice? De uma forma ou de outra, ou vai ficar tristes como um casal que mora perto da nossa casa, que não consegue ter filhos e não consegue adotar. As pessoas andam cabisbaixas o tempo inteiro, um entristecimento da vida. O casal, tremendo, maravilhoso, tem todas as condições de ter um filho, dá todo carinho, todo cuidado, uma boa casa, o quarto da criança está lá, mas não consegue adotar e não consegue ter filhos. Já fez todo o tratamento, não consegue ter filhos. Saiu da nossa igreja porque não conseguiu ter filhos. Há muitos anos atrás. Não oraram um pouco mais, ou seja, não tiveram paciência no meio da adversidade. A bispa até hoje tenta conseguir uma criança de adoção na Bahia para eles. Não consegue. Ela está pronta para viajar, ainda não consegue. Por quê? Porque eles não entenderam ainda o que Deus quer fazer na vida deles. Eles ainda não obedeceram ao Senhor como deveriam obedecer. Não sou eu que tenho que dizer para eles: ó, vocês têm que fazer isso, 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 isso. Eles é que sabem o que eles têm que fazer com o Senhor. Mas a questão é agradecer ao Senhor, mesmo que a gente ainda não tenha tido filhos, ao invés de abandonar o Senhor, ao invés de sair da igreja, ao invés de nunca mais ir a culto nenhum, deveriam continuar indo na igreja, buscando ao Senhor e agradecer ao Senhor pela vida, pela oportunidade que o Senhor deu e pela condição que eles têm de adotar. Se eles estivessem sendo agradecidos ao Senhor pela condição que têm, talvez eles já tivessem tido filhos ou estavam adotando o segundo filho há muito tempo. Mas o que acontece? Simplesmente faz como os 9, vão e esquecem de agradecer ao Senhor. Assim. Mas então Jesus faz, não eram os 9, não eram 10? Por que só esse? Mas logo estranho que voltou. Por que os judeus não voltaram? Por que aqueles que estão no meio do povo de Deus não voltou? Por que veio o que não é crente e agradece? Por que aquele que não tem experiência com Deus é que é mais espiritual? Por que aquele que não está na igreja é aquele cara que quando recebe a bênção lota a mundial do poder de Deus no Brás? E ele preparou uma mesa para as bodas, para o casamento do seu filho. Se eu não me engano, Mateus 24. Ele preparou Mateus 22, alguma coisa assim. Ele preparou as bodas para o casamento do seu filho e mandou convidar todos os amigos. Aí um dizia assim: não, eu comprei uma junta de boi nova, agora não vou conseguir fazer isso, eu tenho que lavrar meu campo. O outro disse: não, eu acabei de casar, eu não posso ir, me desculpa, mas eu não vou hoje, eu acabei de casar, estou na minha lua de mel, não posso ir não. Aí o outro: não, tem um monte de negócio para resolver na minha vida, não posso ir. E os servos do Senhor que foram enviados a convidar voltaram com essas notícias. O Senhor disse assim: o quê? O Senhor ficou zangado, falou assim: faz o seguinte, vão agora pelos caminhos, pelas encruzilhadas, pega doente, coxo, pega desgraçado da vida, pega tudo quanto é gente que não presta e lota esse salão de gente. Traz eles, porque eu quero esse povo nesse casamento. Aí eles foram, fizeram isso e o Senhor disse: ainda cabe mais, volta lá e vê quem está por aí. Aí foi lá, juntou todo mundo e aí fez aquela boda com todo mundo que era estranho, que não era amigo daquele Senhor, com gente estranha, samaritano, com gentios. Nós somos gentios. A salvação veio para nós porque os judeus não quiseram. O povo de Deus não quis a salvação de Deus. O povo de Deus não quis o Messias de Deus. Quem quis? Nós. Aceitamos bonitinho, o Messias é nós, nós quer mesmo. É nós na fita.
Nós queremos o Messias. Entendeu? E eles não quiseram. Então os convidados especiais, o povo de Deus, não quis. Os estranhos quiseram. Lotou o salão. Mas aí um daqueles lá apareceu por lá. E ele disse que o senhor lá, o dono da festa, estava passando, viu uma pessoa que não estava vestido com os trajes da festa. Ele disse: vem cá, como é que você chegou aqui? Como é que você entrou aqui? O cara não respondeu nada, porque foi pego em flagrante, né? Falou assim: pega esse cara, joga lá, joga onde arranjei e fogo de dentro. Ele aqui não é digno de estar aqui. Não foi. Foi convidado, não quis, e agora quer aparecer? Deus também não tem. Deus tem misericórdia, Deus tem amor, mas Deus, gente, ao contrário do que muita gente pensa, Deus não fica dando muitas chances para as pessoas. Tem um momento que a porta fecha, igual das 10 virgens. Lembra a parábola das 10 virgens? Aí está em Mateus 24, né? Vai Mateus 25, 25, a parábola das 10 virgens. O que acontece lá? 5 estão com óleo de reserva para um tempo a mais, e as outras 5 acharam que eles chegariam em determinado horário, não preservaram óleo, eram virgens, eram puras, estavam prontas, e estavam prontas para ouvir a voz. Não eram pecadoras não, mas eram pessoas que não trataram corretamente aquele momento, eram pessoas que não foram responsáveis com a sua espiritualidade, porque o óleo, a lâmpada, simboliza o Espírito Santo. Reservas espirituais, elas não tinham reservas espirituais da presença de Deus. Elas eram pessoas de Deus, elas eram virgens e estavam separadas para casar com o Senhor. Essas virgens representam pessoas da igreja ou igrejas, dependendo do tipo de pregação. 5, ela diz: não, se a gente for, 5 falaram, se nós formos dividir com você o óleo que a gente tem, se ele demorar um pouco mais, nem vai você, nem vai a gente. Vão na cidade para comprar óleo. Elas foram, as 5 ficaram. Aí diz alguém: o arauto anuncia, que é o som de trombeta do Apocalipse, antes ou do próprio Paulo em Tessalonicenses, quando diz que a trombeta soará. Aí ele diz assim: eis o noivo, saí-lhes ao encontro. Aí as noivas, 5 que tinham lâmpadas na mão de sol, reservas de óleo, foram até o noivo. Fechou a porta. As 5 voltaram com óleo, tarde demais, mas sabiam onde era a porta. Diz que elas foram na porta, bateram na porta e diz: abre-nos a porta. Olha, elas tinham discernimento. Abre-nos a porta. A voz de dentro do noivo diz: não vos conheço. Elas tinham condições ainda de ouvir a voz do noivo dizer que não ia abrir a porta para elas. Então elas eram espirituais, elas tinham discernimento, elas eram virgens, elas eram pessoas santas, mas elas não trataram adequadamente a sua vida espiritual e as reservas espirituais que Deus espera de cada um de nós. Gravíssimo, gravíssimo, porque as coisas com Deus são sérias. E aí ele vai dizer: então você só voltou o estranho? É só de gente endemoniada que enche a igreja? É só de coxo? É só de gente acabada? Não vem um rico, poderoso assim, para dizer assim: ok, bispo, estou dando terreno, estou comprando a propriedade, estou comprando tal. Quanto é que a igreja precisa? Não vem um bilionário, está entendendo? Só vem gente quebrada. Às vezes está trabalhando, não está quebrado financeiramente, mas está quebrado emocionalmente. É essas pessoas que enchem as igrejas. E são essas pessoas que são as convidadas do Senhor para as bodas. Porque Deus vai exercer misericórdia sobre a vida deles. Fazendo o quê? Curando a lepra. O que é a lepra aqui, além de ser uma doença física, era a condição que afastava as pessoas da presença de Deus. É a condição que afastava as pessoas da dignidade humana. É a condição que afastava as pessoas do amor e do convívio com os outros. É a condição que fazia com que as pessoas não recebessem a misericórdia de Deus. Nesse estado, o Senhor usa a misericórdia, muda a vida delas, e elas então agora podem estar na festa de Deus.
dentro do ambiente. Somos nós. Isso aconteceu com a gente nem se lembra. A gente às vezes sabe, mas tem hora que não lembra. O Senhor vai então e diz, encerrando aqui, para esse estrangeiro, levanta-te e vai. Quem é que tinha fé? O estrangeiro. O estranho. O que não era do povo de Deus. O que não era judeu. Vai, a tua fé salvou. Você demonstrou ter fé. E foi essa fé que atraiu a misericórdia que transforma. A misericórdia que cura. A misericórdia que liberta. A misericórdia que muda a nossa existência. Amém? Amém.